Então, irmãos, a nossa mensagem de hoje tem como tema: a casa é lugar de acolhimento. E nós vamos basear a nossa meditação em Marcos, capítulo 1, do versículo 29 até o 34. Marcos 1, 29 a 34. A casa é lugar de acolhimento. Diz a palavra do Senhor: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos dos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui no começo do ministério de Jesus. Bem no comecinho do ministério do Senhor. Esse texto é trazido por Marcos. E o evangelho de Marcos é o evangelho do servo. E nós vemos que o evangelho de Marcos, ele é um evangelho dinâmico. É como que se Jesus não parasse. Jesus tinha urgência em atender às pessoas necessitadas. E quando a gente lê o evangelho de Marcos, diferente dos outros evangelhos, a gente consegue perceber esse senso de urgência de Jesus. Que quando ele termina de atender o outro, aí logo o narrador diz, e aí em seguida, e ele continuou, e é como que se Jesus não parasse. Jesus está sempre, entendeu? Com pressa, porque existem muitas pessoas que necessitam dele. Então, irmãos, nós vemos que Jesus estava na sinagoga, e de repente Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Simão, ou Pedro, né? Simão e André. Acompanhado de outros 2 discípulos, que era Tiago e João. Simão e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos também. Simão e André foram os 2 primeiros discípulos chamados por Jesus. Quando Jesus começou a pregar em Cafarnaum, os primeiros discípulos a serem chamados foi Simão e André. Logo em seguida, ele encontrou também, porque eles eram pescadores, logo em seguida ele encontra Tiago e João e também os convida para segui-lo. E nós vemos que estes discípulos largaram as suas redes, largaram a pescaria e foram seguir a Jesus, continuaram seguindo a Jesus. E o texto que nós lemos narra o seguinte: que logo que ele saiu da sinagoga, ele foi para a casa de Simão. Jesus procurou uma casa. Então quero dizer o seguinte, irmãos, que antes das multidões, antes de grandes discursos ao ar livre, Jesus se revela no espaço doméstico. Isso nos ensina que o reino de Deus não começa no templo cheio, mas na casa que se abre para recebê-lo. Vejam bem, irmãos, o reino de Deus começa na casa que se abre para recebê-lo. Onde Jesus é acolhido, a casa deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um lugar de restauração.
Então, irmãos, o texto que nós lemos mostra que Jesus age, Jesus entra com providências quando ele é acolhido na casa, e isto aconteceu na casa de Pedro. Jesus não entrou na casa por imposição, não. Jesus saiu da sinagoga, convidou Tiago e João e disse: vamos na casa de Pedro. E Jesus foi na casa de Pedro porque Pedro também e o seu irmão André eram seguidores de Jesus. E Jesus queria ter um momento de íntimo, porque nada mais íntimo para nós do que a nossa casa. Não é isso? Não existe nenhum lugar mais íntimo para nós do que a nossa casa. E é exatamente isso, Jesus quer participar da nossa intimidade. Que muitas vezes nós não permitimos ao Senhor que Ele participe da intimidade da nossa casa, do nosso lar. E Jesus não impõe, Ele não invade a casa de ninguém. É preciso que a casa seja aberta. Que Jesus seja chamado para estar na nossa casa. Porque quando Jesus está na nossa casa, muitas coisas podem acontecer. Bênçãos, milagres, salvação pode acontecer. Então, irmãos, a casa de Pedro se abriu para Jesus logo após o culto que tinha acontecido na sinagoga. E Pedro se tornou um discípulo fiel do Senhor. Apesar das falhas dele, das muitas falhas, Pedro era um discípulo fiel. Pedro amava verdadeiramente a Jesus. E Jesus sabia que Pedro o amava. E como qualquer ser humano, apesar de amar muito ao Senhor, ele tinha suas falhas. Mas isso não significa dizer que ele deixou de ser fiel ao Senhor, a quem ele amava tanto. Então, irmãos, a espiritualidade saudável, ela se revela no público. No entanto, a nossa espiritualidade, ela se aprofunda no privado. A casa ou a sinagoga representa o culto coletivo. O culto onde muitas pessoas se reúnem, como nós estamos aqui para cultuar. Mas a casa, irmãos, representa a convivência diária. Como eu disse, o nosso espaço de intimidade. Jesus queria conhecer a intimidade de Pedro. E por isso que ele foi até a casa de Pedro. Jesus também queria conhecer a família de Pedro, para poder agir no seio daquela família com completude. Ele queria que o lar de Pedro fosse um lugar saudável e também um lugar de adoração. Que o Senhor nos ajude, que a nossa casa seja um lugar de adoração. Que a nossa casa seja um lugar de culto ao Senhor. E aí, irmãos, nós vemos que Jesus diz lá em Mateus, criticando os fariseus que gostavam de orar em público, de orar nas praças, de fazerem longas orações, de talvez usar o vernáculo mais rebuscado. Jesus critica e ele orienta aos seus discípulos que eles não deveriam fazer assim. Mas ele diz lá em Mateus 6,6: mas quando você orar, vá para seu quarto. Existe um lugar mais íntimo do que o quarto, irmãos? A casa já é um lugar de intimidade. Mas existe um lugar mais íntimo do que o quarto? Seguramente não. Vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Então, irmãos, é no secreto do quarto,
É no aconchego da casa. É na intimidade do lar, onde Deus quer se manifestar. Onde Deus quer se apresentar para nós. E demonstrar toda a sua bondade, toda a sua misericórdia e a sua graça para conosco. É no lar, na intimidade do lar, onde nós crescemos em Deus. É nas reflexões do lar que nós crescemos no Senhor. É lá que nós estreitamos relacionamento com Deus. Porque nós só convidamos para a nossa casa pessoas que pertencem ao nosso círculo de intimidade. Então, e é lá na sua casa, na minha casa, que Jesus quer ser íntimo de cada um de nós. Jesus quer conhecer a nossa rotina. Jesus quer conhecer as nossas dores. Ele quer conhecer as nossas dificuldades. Ele quer conhecer as nossas inquietações, as nossas dúvidas, as nossas tristezas, as perguntas que não têm resposta, que nós não conseguimos encontrar as respostas. Jesus quer saber de tudo isso. Mas Jesus não quer saber apenas por curiosidade. Jesus quer saber porque Ele quer agir com completude na nossa vida. Ele quer guiar os nossos passos. Ele quer trazer para a nossa casa proteção. Ele quer trazer para a nossa casa bênção. Ele quer trazer para a nossa casa saúde. Ele quer trazer para a nossa casa prosperidade. Ele quer trazer para a nossa casa paz. Ele quer trazer para a nossa casa alegria. Ele quer trazer para a nossa casa um lugar de harmonia. Que nossa casa seja uma casa de bênção. Que a nossa casa seja um lugar de adoração ao Senhor. Então, irmãos, a casa que acolhe Jesus cria um espaço de relacionamento. Não apenas um lugar de religião, de prática religiosa. Não. Nós precisamos estreitar relacionamento com Deus, irmãos. A casa que acolhe Jesus percebe, a casa que acolhe Jesus percebe que a dor precisa de cuidado. Versículo 30. A sogra de Pedro, ou de Simão, estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Jesus chegou na casa, lá tinha uma necessidade. A sogra de Pedro estava com febre. Naquela época, irmãos, a febre era quase uma sentença de morte. Porque a febre, até hoje, a febre não é uma doença. A febre é um sintoma. E no tempo de Jesus, irmãos, hoje nós temos antibióticos, anti-inflamatórios e uma série de medicamentos para combater, infecções e tudo isso. Mas, naquela época, nos dias de Jesus, não existia absolutamente nada disso. Então, a febre trazia um sentimento de apreensão para a família. A sogra de Pedro estava com febre, mas não era uma febrezinha, ela estava acamada. Ela estava prostrada, a família estava preocupada, porque não sabia o que poderia acontecer. Muita gente que tinha febre naquela época terminava morrendo. Então a família de Pedro estava muito preocupada com isso. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que independente da nossa realidade, Jesus deseja ser acolhido na nossa casa. Não importa como está a nossa casa, Ele quer ser acolhido nela. A presença do Senhor muda completamente o ambiente, porque a palavra e a presença de Jesus transforma qualquer ambiente. Quando Jesus entra no nosso lar, irmãos,
podemos apresentar diretamente a Ele as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas inquietações, as nossas incertezas. Nós podemos confessar e conversar com Ele diretamente. Jesus precisa estar sempre no nosso lar, irmãos. Nós precisamos diariamente estar dizendo a Jesus, como disseram os discípulos no caminho de Emaús: fica conosco. Jesus, fica conosco. Porque na casa que Jesus está, irmãos, é uma casa de bênção. A febre da sogra de Pedro foi informada para Jesus. E como eu expliquei, que a febre trazia uma série de preocupações de segurança para aquela família. Mas quando Jesus foi informado da febre, ele agiu imediatamente. E tomou a mão daquela mulher e a levantou. E aquela mulher foi curada, não da febre, mas da doença que provocava a febre. Porque Jesus não age na superficialidade. Jesus age lá na raiz. Jesus age na causa. Jesus não age no sintoma, ele age na causa. Porque Ele é o Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra. Então, irmãos, casas saudáveis são lugares onde a dor não é negada, mas é levada a Jesus. Na casa saudável, nós não escondemos de Jesus as nossas dores, nem os nossos sofrimentos. Mas nós abrimos para Jesus o nosso coração e revelamos para Jesus as nossas fragilidades. Precisamos, irmãos, estabelecer este relacionamento íntimo com o Senhor, de abrir o nosso coração para o Senhor e revelar para Ele aquilo que há de mais íntimo na nossa vida. Quantas vezes nós revelamos, temos um amigo, não é? E nós contamos aos nossos amigos coisas que nós não contamos a qualquer pessoa, não é assim? Mas eu quero dizer para os irmãos que não há amigo igual a Jesus. Os nossos amigos humanos, eles podem falhar. Os nossos amigos humanos, eles podem nos trair. Os nossos amigos humanos, eles podem revelar a quem não deve as nossas intimidades. Mas o nosso amigo Jesus, Ele não está lá para bisbilhotar a nossa vida, mas Ele está lá para agir em nosso favor. Ele está lá para trazer bênção para a nossa casa e para solucionar as nossas dificuldades. Então, irmãos, nós vemos que naquele momento que Jesus toma conhecimento de que a sogra de Pedro estava doente, nós não vemos que Jesus faz um ritual, Jesus também não fez um discurso longo, Jesus fez apenas uma intervenção simples, uma intercessão simples. Ele tomou a mão da mulher e levantou. Então, irmãos, para nós refletirmos, a pergunta: temos compartilhado com Jesus nossas dificuldades? Se não, irmãos, Jesus é o seu melhor amigo. Segunda pergunta: temos falado mais dos problemas entre nós ou levado juntos os nossos problemas ao Senhor? Porque muitas vezes nós apenas discutimos com os membros da família os nossos problemas, ou até compartilhamos com alguns amigos as nossas dificuldades. Mas a pergunta é: será que nós estamos compartilhando também tudo e abrindo o nosso coração, rasgando a nossa alma para o Senhor, para que Ele tenha a liberdade de estender a sua mão de misericórdia e de graça e nos ajudar? Então, irmãos, o acolhimento começa quando paramos de fingir que está tudo bem e decidimos abrir nosso coração, expondo para Jesus nossa realidade, por mais difícil que ela pareça.
Uma casa que acolhe Jesus experimenta também um toque restaurador. Versículo 31 diz assim: então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão, ajudou-a a levantar-se, a febre a deixou e ela começou a servi-los. Na casa de Pedro, Jesus cuidou da sua sogra com amor, tocando-a para trazer-lhe cura. O toque de Jesus é um toque restaurador. Vejamos, irmãos, o que nos diz Marcos. Aí mesmo em Marcos, só que no versículo 40. Coloca aí no versículo 40. Vamos até o 42. Veja bem. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Seja purificado. 42. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Aquele homem, ele era um leproso. Primeiro, irmãos, que segundo a lei, um leproso não deveria ser tocado. Ninguém podia tocar num leproso. Porque aquele que tocasse no leproso, o leproso era considerado imundo. E quem tocasse no leproso também era considerado imundo. E tinha que se apartar do convívio social e do convívio familiar. O leproso, ele não podia estar no convívio familiar. O leproso não podia estar no meio de uma multidão. Este leproso se aproximou de Jesus, sabendo que Jesus podia ajudá-lo. Ele se aproximou de Jesus e disse: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus prontamente disse: quero. Eu quero lhe purificar. Seja limpo. Tocou nele. Jesus rompeu as convenções da lei e tocou naquele homem. E a Bíblia diz: assim que ele tocou, o que aconteceu? Ele foi imediatamente purificado. Então, irmãos, o toque de Jesus é esse toque que restaura. A filha de Jairo também foi tocada. Onde Jesus toca, as doenças e a morte perdem autoridade. A mão que toca a morte é a mesma que gera a vida. Em Marcos, ainda em Marcos, lembra Marcos, esse livro, né, o Evangelho que Jesus está sempre agindo. Capítulo 5, versículo 41. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus toca na morte para gerar a vida. 41 e 42, vamos ver. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi. A menina estava morta, né? Que significa: menina, eu ordeno a você, levanta-te. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar, e isso os deixou admirados. Então, irmãos, o Jesus que toca a morte, ele traz vida. Jesus que toca no enfermo, ele promove a cura. Jesus que toca na pessoa que está emocionalmente enferma, ela é imediatamente restaurada. Glória a Deus. Então, irmãos, deixe Jesus tocar em você. Nós precisamos, irmãos, deixar Jesus tocar em você. Jesus está aqui. E Ele precisa também estar na sua casa. E eu creio que Ele está na tua casa. Então permita que Jesus toque em você. Se você tem necessidade, permita que Jesus toque em você. Se Ele tocar, você será curado, consolado, transformado. Ninguém que foi tocado por Jesus ficou da mesma maneira. A sua vida mudou completamente. Jesus não apenas resolve crises, Ele restaura pessoas. O toque comunica dignidade. E o levantar comunica um novo começo.
quando Jesus tocou na sogra de Pedro, pegou pela mão, Jesus estava demonstrando para aquela família que aquela família era importante para ele. Jesus estava fortalecendo a dignidade daquela família apreensiva e preocupada. E aquela mulher que tinha uma doença que ninguém sabia o que era, ela apenas tinha um sintoma, que era uma febre, mas ninguém sabia exatamente qual era a sua doença. Mas apesar disso, Jesus vai e toca naquela mulher, e toma pela mão e a levanta. E ali Jesus comunica àquela família dignidade, demonstrando para ela: vocês são importantes para mim. E a mesma mão, irmãos, quando Jesus levanta, Jesus também está declarando um novo recomeço. A mulher estava prostrada. E o texto diz, irmãos, que ela levantou-se e imediatamente começou a servir a Jesus. Ela não foi obrigada a servir, mas ela recobrou a disposição para o serviço. Na casa que acolhe Jesus, então aquela casa se torna também um lugar de serviço. Versículo 31 diz assim: então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre deixou e começou a servi-los. Então imediatamente, irmãos, aquela mulher, como eu disse, ela cobrou ânimo e foi servir a Jesus e a todos os convidados que ali estavam. O serviço aqui não foi uma obrigação, ela não foi porque ela era obrigada a servir, mas porque ela se sentiu restaurada como uma resposta da graça de Deus sobre a vida dela. Ela não serviu para ser curada, ela serviu porque foi curada. O toque de Jesus mudou o estado de ânimo daquela mulher. A verdadeira cura gera disposição para servir. A casa deixa de ser um lugar de doença e se torna um lugar de hospitalidade. Que a nossa casa seja um lugar de hospitalidade. E que o primeiro convidado seja Jesus. Então a nossa casa serve por amor ou por pressão religiosa? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta: o serviço que prestamos flui gratidão ou cansaço? O que é que ele demonstra? Casas tocadas por Jesus se tornam casas que abençoam outros. A casa de Pedro se tornou um lugar de acolhimento para os necessitados. Versículo 32. Diz assim: ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os doentes e os endemoniados. 33, coloque 33 e 34. Toda a cidade se reuniu a... 33, por favor, volta no 33. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. 34. E Jesus curou muitos doentes com vários tipos de enfermidade. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que falasse, porque sabiam quem era ele. Ô irmãos, quando Jesus cura a sogra de Pedro, as pessoas souberam imediatamente do que aconteceu. E aí a casa de Pedro se tornou um lugar de acolhimento. As pessoas foram para a porta de Pedro. E da porta de Pedro, Jesus curou a muitos doentes e libertou a muitos endemoniados. Que a nossa casa, irmãos, seja uma casa de bênção. Que a nossa casa seja um lugar onde a graça do Senhor reflita para outras pessoas. Onde as pessoas percebam que aquele lugar, que aquela casa, é um lugar de harmonia, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de acolhimento. Que Jesus tenha liberdade para, a partir da nossa casa, alcançar a muitas pessoas necessitadas. Há muitas vidas que estão precisando de ajuda. Há muitas pessoas que estão precisando ser consoladas. Há muitos deprimidos que necessitam de uma mensagem de ânimo. Que precisam de uma palavra que o leve a encontrar o caminho.
a enxergar uma luz no fim do túnel. Porque existem muitas pessoas, irmãos, que não estão conseguindo enxergar a luz lá no fim do túnel. E por isso elas estão desesperançosas, deprimidas, deitadas, acamadas, não conseguem enxergar o futuro, mas que a nossa casa seja como um farol, que essas pessoas consigam enxergar através da nossa casa, aonde Jesus está, uma luz que abra para ele um caminho e o leve a enxergar o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, concluindo a nossa mensagem, esse texto que nós lemos, da visita de Jesus na casa de Pedro, e da forma como Jesus foi acolhido na casa de Pedro, ele nos ensina que Jesus entra onde é acolhido. João, em Apocalipse, quando ele escreveu as cartas às 7 igrejas da Ásia, escrevendo para a igreja em Laodiceia. Na verdade, ele estava escrevendo uma carta que Jesus mandou que ele escrevesse. E Jesus disse para a igreja de Laodiceia que era uma igreja que vivia um cristianismo superficial. Eles não sabiam, irmãos, eles tinham uma visão completamente distorcida deles mesmos. Eles diziam, sou rico, não tenho necessidade de nada. E aí Jesus disse para ele, mas vocês não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Então, a visão que eles tinham deles mesmos era uma visão completamente deturpada. E aquela igreja, Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Eis que eu estou aqui, Jesus não está dizendo, irmãos, para pessoas que não conheciam. Jesus está falando para cristãos. Jesus está falando para uma igreja. Jesus está falando para o anjo da igreja de Laodiceia. Porque não é o simples fato de eu me declarar cristão, religioso, que Jesus está na minha casa. Não, irmãos. Eu preciso fazer da minha casa um lugar de acolhida para Jesus. Eu preciso estabelecer um relacionamento com o Senhor, um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu preciso estabelecer um relacionamento de fidelidade para com o Senhor. Eu preciso estabelecer um relacionamento de amor para com o Senhor. Eu preciso estabelecer um relacionamento de submissão para com o Senhor. E aí Jesus disse para aquela igreja, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Jesus quer participar da sua mesa, irmão. Jesus quer participar da minha mesa. Que mais? Jesus cuida da dor que é apresentada. Ao leproso, Jesus disse, lembra do leproso? Se queres, pode purificar-me. E o que foi que Jesus disse? Quero. Tocou nele e ele ficou curado. Então, Jesus toca, levanta e restaura. Transforma casas em ambientes de serviço e missão. A casa é um lugar de acolhimento quando Jesus é recebido não como visita, mas como Senhor. E nós precisamos ter Jesus na nossa casa, não como um visitante qualquer, mas como o Senhor do nosso lar. Lembremos dos discípulos do caminho de Emaús. Eles iam de Jerusalém para Emaús, conversando entre si, e vocês conhecem essa história. Eu quero chegar já no fim da história. Porque quando eles chegam lá em Emaús, Jesus faz com que vá mais para adiante. Até ali Jesus não se tinha se dado a conhecer.
Eles achavam que Jesus era um viajante. E eles convidam Jesus. Fica conosco. Já está tarde. O dia está declinando. Fique conosco. E Jesus aceita o convite. E Jesus aceita o convite não como um visitante qualquer. Mas Jesus entra naquela casa e assume o senhorio daquela casa. E tanto isso é verdade, que quando eles colocam a mesa, Jesus assume a posição de chefe da família. E toma o pão e abençoa. E dá graças ao Pai. E aí é quando os discípulos percebem que quem estava na casa deles, quem estava como o chefe da família, era Jesus. Aleluia. Que Jesus seja o chefe da minha família. Que Jesus seja o chefe da sua família. Que Jesus se ponha na cabeceira da nossa mesa, irmãos. Que Jesus possa abençoar o nosso pão. Que o Senhor possa abençoar o nosso trabalho. Que o Senhor possa abençoar a nossa casa. Que o Senhor possa abençoar os nossos projetos. Que a nossa família esteja debaixo da bênção do Senhor. Que nossa casa seja um lugar de adoração a Deus. Que nossa casa seja um lugar de culto ao Senhor. Que nós não nos reservemos a participar somente do culto congregacional. Mas que o culto congregacional seja a extensão do culto que começou na nossa casa. Então, irmãos, assim, eu finalizo fazendo um apelo. E um apelo não é para vir à igreja. Até porque nós estamos no templo. Não é para vir ao templo. Nós estamos no templo. Mas para abrir a casa. E quando eu falo de abrir a casa, eu não estou falando apenas de abrir o lar físico, o espaço físico. Mas de abrir também o coração. De abrir a nossa rotina, a intimidade do nosso lar. Por quê? Porque há casas precisando de cura. Existem muitas casas que precisam de cura. Existem também muitas famílias que estão precisando do toque do Senhor. Existem também lares que podem se tornar centros do reino de Deus. Existem casas que podem ser o lugar onde muitas pessoas têm um encontro com o Senhor. Onde a sua casa seja um lugar de conduzir pessoas a se encontrar com Jesus. Onde Jesus entra, irmãos, a casa nunca mais será a mesma. E nesta série nós vamos ver isso. Que em todas as casas, como o pastor explicou, nós temos uma série de 8 mensagens. E em todas as casas que Jesus entrou, a casa nunca mais foi a mesma. Que a nossa casa, entendeu? Seja esta casa que nunca mais seja o que ela tem sido até agora. Mas que ela seja sempre uma casa que está vivendo em novidade de vida. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe, irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos fazer uma oração pela família.